foram reveladas novas imagens do objeto 3SI. Restou pouco dele nas observações da NASA, mas o cometa UN-271 levou tudo a outro nível. A NASA costuma ser vista como a autoridade máxima quando o assunto é observar o universo com a maior nitidez possível. Porém, nos últimos meses, a comunidade científica foi surpreendida. Astrônomos amadores, trabalhando de sacadas e quintais, começaram a registrar imagens da cometa Triae com um nível de detalhe que ultrapassa muito o mostrado nos comunicados oficiais. Algo que antes parecia apenas uma mancha borrada nos catálogos institucionais, revelou, graças a esses entusiastas, estruturas inesperadas, comportamentos orbitais peculiares voltados para o Sol, movimentos próximos à eclíptica e áreas que, nas imagens oficiais, pareciam incompletas ou suavizadas demais. Nesse cenário, pequenos clarões e emissões da cometa passaram a parecer mais reveladores do que muitos anúncios oficiais. Uma noite clara na Áustria marcou o ponto de virada. Michael Jagger, usando um telescópio newtoniano de 28 centímetros e uma câmera resfriada, capturou dezenas de exposições e as uniu com técnicas caseiras de processamento. O resultado, compartilhado em fóruns e redes especializadas, impressionou. Um núcleo perfeitamente definido, uma coma com estruturas internas nítidas e uma cauda dividida em dois traços distintos. Reações assim não apareciam com tanta precisão nas imagens divulgadas pela Agência Espacial Americana. E Jagger não era o único. Amadores de vários continentes seguiam métodos surpreendentemente parecidos, quase como se estivessem sincronizados sem precisar combinar nada. Cada um registrava fotos, ajustando a exposição conforme o movimento do núcleo, evitando borrões e maximizando a clareza da estrutura da cometa. Eles juntavam longas sequências de fotos, às vezes centenas ou milhares, e aplicavam filtros computacionais capazes de destacar bordas e jatos tão fracos que passariam despercebidos em uma análise comum. Nomes como François Kugel, na França, ou Amshik Seredi, na Índia, até publicaram tutoriais detalhados, explicando passo a passo como removiam imagens prejudicadas pela turbulência atmosférica, aplicavam máscaras ampliadas e utilizavam softwares especializados como o PixInsight, plugins experimentais e ferramentas de código aberto que muitos só conheceram por causa desse movimento coletivo. O que começou como simples curiosidade se transformou em uma revelação global. Em alguns casos, a diferença entre as imagens amadoras e as oficiais era chocante. Onde a NASA mostrava fotos suaves e homogêneas, os astrônomos caseiros exibiam contrastes definidos, texturas granuladas e uma dinâmica que revelava a verdadeira atividade da cometa. O fenômeno acabou gerando piadas, memes e comentários irônicos direcionados à aparente sobriedade das agências espaciais, mas também levantou questões sérias entre os analistas mais rigorosos. Se eles não mostrarem, alguém terá que mostrar, disse uma das participantes, expressando o sentimento de muitos. Com o passar das semanas e a chegada de mais imagens e métodos, essa rede global de amadores se tornou quase uma testemunha pública do comportamento real da cometa. A experiência mostrou que, com paciência, criatividade e equipamentos acessíveis, é possível obter resultados surpreendentes, às vezes comparáveis aos de observatórios equipados com bilhões em tecnologia. E, acima de tudo, esse movimento destacou o enorme potencial da ciência cidadã, quando a curiosidade coletiva se concentra em um único objetivo. Entre todos os detalhes revelados por essas observações, um chamou a atenção com clareza especial. Um jato de luz que parecia surgir diretamente voltado para o Sol. Não era uma ilusão óptica. Sua presença foi confirmada repetidas vezes por registros feitos em diferentes latitudes e sob condições muito variadas. A estrutura se repetiu nas imagens por semanas, mudando gradualmente conforme a rotação da cometa, mas mantendo um padrão constante e reconhecível. Nos fóruns mais técnicos, esse jato foi medido, comparado e analisado em detalhes. Seu ângulo de abertura e sua possível periodicidade foram avaliados pela intensidade relativa em comparação com o restante da coma. Após inúmeras revisões cruzadas e debates, a comunidade chegou a uma conclusão clara. O fenômeno não só era real, como persistente, e merecia estudo mais profundo.
Quando os observadores começaram a traçar a órbita da cometa e relacionar a direção do jato com suas possíveis interações solares, o mistério só cresceu. O que parecia um simples detalhe visual se transformou numa indicação de dinâmicas muito mais complexas, talvez até processos físicos não mencionados ou completamente ausentes das publicações institucionais. Sem querer, essas observações coletivas abriram portas para novas hipóteses sobre a atividade interna da Atlas 3I, suas variações temporais e a natureza de seus emissores. E de forma inesperada, a janela mais clara para o comportamento real de 3AI não estava nos arquivos oficiais, mas nas mãos daqueles que, de varandas, telhados, campos e pequenos observatórios caseiros, observam o céu movidos por pura paixão. Mais uma prova de que o universo, quando compartilhado, revela mais do que qualquer um poderia descobrir sozinho. O estudo de 3ATS mostrou ainda outra peculiaridade orbital, capaz de desafiar até quem é mais familiarizado com dinâmicas incomuns. A cometa se move de forma retrógrada, no sentido oposto ao movimento predominante das planetas e da maioria dos corpos menores. Essa característica, que por si só já a colocaria em uma categoria especial, tornou-se ainda mais intrigante quando se observou que, apesar de seu caminho invertido, ela permanecia surpreendentemente alinhada ao plano da eclíptica, a fina região imaginária onde se organiza grande parte da arquitetura do sistema solar. Segundo cálculos recentes do JPL, no final de 2025, sua inclinação ficará em torno de 60 degrees. Um valor marcante o suficiente para impressionar, mas não tão extremo a ponto de impedir interações com o plano principal do sistema. O que realmente provoca estranhamento é a combinação de todos esses elementos. Um viajante interestelar, com movimento retrógrado e, ao mesmo tempo, fortemente alinhado à geometria da eclíptica. Astrônomos da NASA e do Centro de Planetas Menores destacaram a raridade desse tipo de coincidência. Em relatórios internos, alguns analistas do JPL descrevem a trajetória como um exemplo quase improvável daquilo que não deveria ser comum. Lembram que a maior parte dos objetos interestelares costuma chegar em ângulos quase verticais em relação à eclíptica, como pedras lançadas a toda velocidade a partir de direções aleatórias da galáxia. Ao contrário do esperado, a cometa Trialas parece se comportar como um visitante que já conhece previamente a estrutura do sistema que está atravessando. Uma proximidade estatisticamente improvável. A esse cenário orbital, já complexo, soma-se o comportamento do jato, que insiste em se projetar diretamente em direção ao Sol. Na maioria das cometas, as emissões de gás e poeira surgem e desaparecem de forma irregular, dependendo da rotação, de rachaduras na superfície, ou do quanto a luz solar consegue atingir camadas mais profundas do núcleo. Quase nunca exibem uma orientação tão estável por semanas inteiras. No caso da Atlas 3, esse feixe de material, quase como um farol luminoso, aponta com precisão geométrica para a direção de maior aquecimento solar, sugerindo a presença de compostos altamente voláteis, recentemente expostos, capazes de sublimar com energia mínima e sustentar a emissão por longos intervalos. Alguns especialistas destacam que esse tipo de comportamento pode ocorrer quando uma cometa se aproxima do ambiente solar pela primeira vez, ainda com reservas intactas de material bruto. Mas a duração do fenômeno, confirmada por diferentes observadores em noites e latitudes variadas, mantém o debate aceso. Não se trata apenas de uma atividade intensa. É a constância, a repetição e até a forma como o núcleo responde a ela, que desafiam o que normalmente se observa em cometas novas ou pouco irradiadas. Para equipamentos dedicados ao cálculo orbital e à modelagem dinâmica, o quebra-cabeça não está apenas em reconstruir o trajeto da cometa pelo espaço, mas em explicar por que essa combinação de forte movimento retrógrado, grande inclinação e atividade tão estável não se encaixa nas previsões das modelos tradicionais. Foram levantados cenários envolvendo encontros gravitacionais antigos, talvez com uma estrela distante que teria alterado sua rota antes de ela alcançar o sistema solar, ou até interações com um aglomerado estelar durante sua passagem pelo meio interestelar. Mas nenhuma hipótese consegue explicar todas as anomalias ao mesmo tempo.
Assim, repetidamente, a análise retorna sempre ao mesmo ponto. Galera, se você está gostando do vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais e faz o YouTube entregar mais conteúdo para vocês. Hoje a gente falou sobre essas imagens da cometa que estão revelando detalhes que nem a NASA mostrou. Os astrônomos amadores conseguiram capturar jatos de luz, estruturas escondidas e um comportamento totalmente fora do comum. Algo que está deixando até especialistas sem explicação. Então, se curtiu essa investigação e quer mais vídeos como esse, apoia aí com o like e a inscrição.